Olá, professor Ronaldo, tudo bem? Vou iniciar aqui a minha apresentação sobre eletrólise aplicada às técnicas de cromagem. Bom, espero aí que eu consiga postar o vídeo, porque eu estou aqui trabalhando, embarcado, tô até de uniforme aqui, tomara que não me chame no rádio ou outra coisa do tipo. Mas, bom, vou tentar explicar aqui da melhor forma, me preparei, estudei um pouquinho e tomara que alcance aí um nível satisfatório aí de avaliação, que esteja um nível bacana aí na minha apresentação, né? Então vamos lá. Eu vou estar aplicando as técnicas. A gente estudou eletrólise, né? Na verdade, a gente estudou pilha, tanto no laboratório, e a eletrólise, como eu vou explicar, é um processo um pouquinho diferente, né? A pilha a gente gera energia elétrica, já na eletrólise a gente artificialmente injeta a corrente elétrica para poder forçar, digamos assim, né, as reações químicas. Então vamos lá. Bom, o que é eletrólise, né? A eletrólise é um processo químico que não é espontâneo, conforme eu já falei, que na pilha já é espontâneo, por isso gera a energia elétrica. E já na eletrólise esse processo não é espontâneo, ele é um pouco, digamos assim, forçado, né? Por uma corrente elétrica que a gente aplica artificialmente. Bom, a gente sabe que substâncias iônicas elas têm a capacidade de conduzir a corrente elétrica. Então, quando a gente energiza esse nosso circuito, que ocorre através tanto dos eletrodos quanto também de uma solução aquosa, que é que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, a gente inicia esse fluxo de elétrons através das reações químicas, né? Então, esse conceito de eletrólise, ele vem dessa propriedade iônica, que é um processo que acontece pela descarga de íons, que resulta na perda de carga por parte de cátions e ânions, né? Basicamente. Bom, a eletrólise, ela, como a gente está falando aqui, ela é uma transformação artificial que a gente provoca ela injetando corrente elétrica por um gerador, bateria, é algo do tipo, que a gente gere uma energia elétrica e coloque nos polos positivos e negativos, né, no anodo e no catodo da nossa célula, e que vai gerar essas reações químicas. Bom, a gente sabe que as reações químicas elas vão ocorrer de um lado oxidando e de outro lado ocorrendo a redução, né? E dessa forma aí, posteriormente a gente vai explicar como que acontece a criação de uma camada metálica na peça onde a gente deseja que ela ocorra. Bom, isso é um processo que é muito útil, né? A gente sabe muito bem na nossa sociedade como a gente tem diversos materiais cromados. Então a indústria utiliza muito isso, a gente utiliza também a cromagem para produzir substâncias, né? Para a galvanização, que o senhor mesmo comentou em sala de aula, para a cromagem, que é o que eu estou falando aqui, né? Então é muito útil para a nossa sociedade esse processo de cromagem. Bom, aí a gente vai ter aqui alguns tipos de eletrólise, né? A primeira é a eletrólise ígnea, que é um tipo de eletrólise que ela ocorre a partir de um eletrólito fundido. O que seria isso, né? É um composto que passou por um processo de fusão. Então a gente tem aí um exemplo mais claro, o cloreto de sódio, que a gente representa pela sigla NaCl. Quando o NaCl, por exemplo, ele é aquecido, ele é fundido, né? Então os íons Na+, Cl-, eles ficam com maior facilidade de movimentação, porque justamente eles estão em um estado líquido, o que favorece esse processo de eletrólise, que é
fluxo de elétrons, né? Então, por eles terem essa mobilidade, eles vão favorecer a corrente elétrica. A gente vai ter outra eletrólise também que a gente chama de aquosa, que na verdade a gente vai estar utilizando para as técnicas de cromagem, que é o que? É outro tipo de eletrólise que a gente que a gente tem uma diluição de um solvente ionizante na água. Bom, a única diferença é que os elementos da água também são ionizados. Então, dessa forma, em vez da gente ter só o H2O, a gente vai ter o H2O menos o H+, mais o OH menos. Né? Então, essa ionização da água não altera os resultados da eletrólise. O que ocorre é somente que alguns íons só que vão participar do nosso processo, né? Enquanto os outros vão ficar ali no nosso composto sem muita função, apenas assim, digamos, como espectadores. Né? Bom, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dos componentes da eletrólise, né? Então, a gente vê ali 4 componentes essenciais aí que a gente pode citar da eletrólise. O anodo, né, que é o polo positivo da nossa fonte, que é onde ocorre a oxidação. No caso, a gente sabe muito bem, até pela palavra oxidação, a gente sabe que diminui, né? Então ele perde elétrons, perde carga, igual ocorre na oxidação de qualquer metal, ele vai diminuir, né? Então ele vai perder elétrons. Bom, o catodo, que é o polo negativo da nossa célula aqui, vai ocorrer a redução, certo? Então é nele que o cromo vai se depositar, que é o nosso objetivo principal aqui da nossa exposição. Então a nossa peça vai funcionar como o catodo, digamos, né? Então, quando ocorre essa redução, é nele que vai se depositar o cromo, vai recobrir metalicamente a peça. Essa solução condutora a gente chama de eletrolito, tá? Que vai conter íons livres, como o Cr6+, no caso da cromagem, tá? Que ele vai migrar até o catodo, certo? Do anodo até o catodo, utilizando essa solução condutora. Para que tudo isso funcione da melhor forma possível, a gente precisa exatamente artificialmente, né, de uma corrente elétrica que a gente vai ter gerada pela bateria, certo? Que vai fornecer essa energia necessária para que essa reação aconteça. Sem essa energia, igual a gente estava falando lá da pilha, né, que é o oposto. Sem essa energia, esse processo não acontece, então ele não acontece espontaneamente, apenas sendo forçado, né? Então, como a gente disse que já na pilha acontece espontaneamente, a eletrólise ela não é uma reação espontânea. E, por exemplo, aqui que a gente pode até fazer uma aplicação bacana com a engenharia de controle e automação, que a gente pode, através de um projeto, a gente pode regular a tensão, a corrente, né, o tempo de banho, a temperatura, enfim. A gente pode controlar isso de forma automatizada, para tanto garantir um processo mais seguro, eficiente, dentro do que seja desejado ali em relação aos parâmetros de cobrimento da peça que a gente queira, certo? Vamos lá. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o que é a cromagem, né? Bom, a cromagem ela é um processo industrial que a gente quer revestir com cromo peças metálicas, né? Então, esse revestimento ele pode ser obtido através de um processo eletroquímico que a gente vai chamar de eletrodeposição, né? Que vai acontecer dentro daquela célula que a gente mostrou no slide anterior ali, que a gente também chama de célula eletrolítica. Bom, o objetivo da cromagem
Pode ser tanto funcional ali ou estético, né? Funcional porque o cromo ele pode oferecer uma proteção contra a corrosão, aumenta a resistência de desgaste mecânico, né? A gente vê isso muito em rolamento. Rolamento ele vai ter um atrito ali muito forte e o cromo ele vai proteger bastante ali, né? Então a gente vê rolamentos de motores aí com RPM absurdo. Então realmente tem um papel importante ali, aquela camada de cromo que a gente tem, por exemplo, nas bilhas, né? De rolamentos, por exemplo. Então melhora a durabilidade dessas peças. Agora, esteticamente, o cromo, como a gente observa nessa foto ou em qualquer peça que a gente tem em casa, ele dá brilho à peça, ele tem um aspecto meio espelhado, tem um acabamento bonito, né? Então é muito utilizado aí na indústria automotiva, por exemplo, eletrodomésticos. E a engenharia pode entrar novamente aí sendo aplicada para garantir que esse revestimento seja aplicado da melhor forma possível, com a precisão, de forma homogênea, digamos assim, a espessura que a gente deseja, né? Igual a gente falou, a gente quer brilho, a gente quer resistência mecânica, então a gente pode controlar isso também através de uma engenharia de controle e automação. Né? Então a gente pode garantir não só a qualidade da peça, mas também o desempenho, segurança, essas aplicações aí através da engenharia. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, continuando. Bom, tipos de cromagem, né? Como eu já falei ali no slide anterior, a gente vai ter objetivos. A gente quer estética ou a gente quer funcionalidade. E, a gente pode ter formatos diferentes aí de acordo com o nosso objetivo, né? Nosso processo vai ser moldado aos nossos objetivos, os fins que a gente deseja. Então, a gente pode formar tipos de camadas diferentes de cromo, de acordo com o banho que a gente vai estar utilizando. Então, por exemplo, cromo brilhante, né, que a gente chama ali de objetivo decorativo, ele ganha tanto resistência à corrosão como acabamento se a gente deposita, por exemplo, uma camada de níquel previamente à camada de cromo. Então também é algo bacana de ser destacado. E o cromo duro, que não é brilhante, conforme eu falei do exemplo técnico aí que a gente falou sobre rolamentos, ele é utilizado mais para fins técnicos. Né? Então ele possui uma espessura maior justamente do que o cromo brilhante, justamente para a gente ter essa resistência mecânica aí para diversas aplicações. Bom, a reação química, né, que é envolvida neste processo. Durante a cromagem, os íons, que no caso ali embaixo a gente consegue observar que é o Cr6+, ele vai estar presente na solução de ácido crômico e ele vai se dirigir até o catodo, que é onde ele recebe elétrons e também se transforma ali em cromo metálico, né? Então, o anodo ele vai perder elétrons e o catodo ele vai ganhar elétrons. Quando essa reação química acontece, esse material é depositado na nossa peça ali e ocorre a cromagem. Né? Então, forma essa camada sobre a peça ali desse cromo metálico. Já o anodo, né, como eu falei, serve como um doador de elétrons. Então a gente mantém esse fluxo aí e a corrente elétrica ela vai estar tendo esse circuito fechado, digamos assim, né? Falando um pouquinho de elétrica, não tem como não falar em circuito fechado.
esse processo ele pode ser controlado de uma forma mais precisa, e através desse controle que a gente vai definir a espessura, a uniformidade, né, e tudo mais. Através do tempo de exposição, através da densidade da corrente, da composição da solução. Então, a gente consegue controlar isso aí de forma mais precisa. Importante também falar que estes compostos, o CR6+, ele é muito tóxico e cancerígeno, né? Então tem que tomar cuidado na manipulação, o descarte também, tem que ter muitos cuidados. E basicamente é isso, beleza? A gente vai estar expondo um pouquinho mais também sobre essa reação química que ocorre nos slides a seguir. Bom, a gente apresenta agora aí um esquema de montagem, né, onde a gente tem tanto o anodo ali exposto, a gente conecta o anodo no polo positivo da nossa fonte, a peça que a gente quer revestir no polo negativo, então a gente vai ter a oxidação do nosso anodo e esse material, através da nossa solução condutora, vai levar até o cátodo, onde ele vai ser depositado, formando a nossa camada, né? Então a gente sabe que o cromo ele protege as superfícies, ele é aplicado, conforme eu estou explicando aqui, chamado de eletrodeposição, que é através da corrente elétrica a gente criar essa camada, né? Então esse processo a gente chama de eletrolítico e ele é um revestimento de superfícies aí que a gente vai criar essa camada em volta dessa superfície metálica, né? A gente também consegue utilizar essa técnica em superfícies não metálicas, como as do plástico também, mas tem que ter certas técnicas especiais e tudo mais. Conforme a gente já tem falado aqui, né, essa eletrodeposição tem o intuito de proteger contra a corrosão, a gente também tem o acabamento estético, como a gente já falou, e basicamente isso. A gente usa nessa solução, por exemplo, sais iônicos, né, que a gente quer que sejam depositados. Então a gente na própria solução a gente vai ter sais iônicos do metal que a gente quer que seja depositado, né? O anodo e o cátodo, eles são esses eletrodos que são ligados à fonte, a gente chama isso de eletrodos. Tá? Essa fonte ela pode ser corrente contínua, pode ser também corrente alternada retificada. Tá? A peça ela também ela vai funcionar como o próprio cátodo, né, da nossa que a gente tem a pilha de no nosso exemplo lá do laboratório, que tem o cátodo e o anodo, lá é o inverso, né? O nosso cátodo na pilha, ele é o nosso polo positivo, porque justamente é uma reação espontânea. Aqui, como é uma reação não espontânea, a gente tem essa forma invertida aí, porque a gente está fazendo, a gente não está gerando energia, a gente está injetando energia, né? Então, a peça que a gente quer revestir, ela vai funcionar como cátodo, conectado no nosso polo negativo, como a gente consegue ver aqui na imagem. O anodo ele vai ser ligado ao polo positivo da fonte. E um detalhe importante que ele precisa ser de um material inerte. Né? Então, no caso, o pessoal usa bastante grafite ou platina, que deve ser o mesmo metal que a gente quer depositar na peça e fazer o nosso revestimento, a nossa camada de cromo ali. Então, na verdade, esse processo eletrolítico que a gente está expondo aqui é uma transferência de metal, né, de um eletrodo para a peça, através dessa solução aquosa, que a gente chama de solução eletrolítica.
Então, o metal do anodo se oxida, o cátion formado vai para a solução, o cátion da solução reduz no cátodo e fica dessa forma aderido na forma metálica na peça. Quando o anodo é um material inerte, nele que ocorre a descarga da água, da solução, né? E o cátion da solução reduz no anodo e dessa forma cria essa camada que a gente deseja quando a gente fala sobre cromagem. Bom, avançando agora já para as vantagens e desafios que a gente tem, né? Exatamente como a gente já expôs aqui também, a cromagem existe controles rigorosos, os compostos de cromo hexavalente, que é o CR6+, eles são tóxicos, cancerígenos, como eu já falei, requerem um tratamento específico. Então, a gente tem esses cuidados. As vantagens a gente já falou, né? Esse revestimento ele é resistente, resistente contra a corrosão, ele é durável, resistente às aplicações também, né? Resistência mecânica, ele também igual a gente citou do exemplo dos rolamentos. E então a gente tem essas vantagens, esses desafios, e um ponto aqui que eu também quis colocar no slide foi em relação ao alto consumo energético, né? O que seria isso? A gente sabe que o processo de cromagem em si, a gente consome muita energia. Aí a gente se pergunta assim, por que o processo consome energia? Primeiro é porque tem necessário ter uma sobretensão para reduzir o CR6+. A redução deste íons de cromo metálico ele não é tão eficiente, então a reação química que ocorre ela tem um potencial de redução muito negativo, o que acaba exigindo uma tensão bastante alta. Tá? Além disso também o pessoal aborda sobre um fenômeno chamado de sobretensão catódica, que é uma reação química que ocorre, que tem um potencial de redução muito negativo, né? E que ocorre especialmente em materiais como o aço. E o que acaba sendo necessário aí essa tensão maior que eu citei. Bom, o tempo de deposição também é bem prolongado, né? Às vezes dura horas, muito tempo, então isso representa também um gasto contínuo de energia elétrica. E também a gente precisa aquecer a solução em torno de 45 graus, 60 graus. Então, esses aquecedores também eles vão exigir consumo energético aí. Então, a gente vai ter um alto consumo aí para poder tá realizando esse processo de cromagem. Bom, avançando aqui já, né, já concluindo, a minha imagem até ficou aqui em cima da... Bom, a cromagem a gente mostra como a química e a engenharia podem se unir, né? Essa eletrólise que a gente se referiu aqui, essa teoria, ela dá uma base para esse processo e a engenharia ela pode garantir que isso ocorra de forma precisa, segura, né? Então, a gente consegue aplicar essas técnicas à engenharia de controle e automação, tornando o processo tanto mais preciso como mais eficiente, né? E a gente pode concluir falando assim, de que forma a gente conseguiria então transformar esse processo mais preciso ou mais eficiente? Bom, a gente conseguiria regular a corrente elétrica e o tempo de deposição, evitando dessa forma aí desperdícios. A gente conseguiria monitorar a temperatura da solução, por exemplo, com sensores.
atuar com precisão no sistema de aquecimento, para a gente ter ali a rampa de temperatura de forma apropriada, que a gente queira. A gente consegue também ajustar a tensão automaticamente, conforme o que a gente deseja ali, igual a gente falou, sobre quais objetivos, se a gente vai querer um objetivo mais estético ou um objetivo mais funcional. Né? Então a gente entende que a automação pode ajudar a reduzir excesso de consumo de energia, por exemplo, né? E tornar esse processo aí mais eficiente e sustentável. Tá bom? Então, basicamente a apresentação foi essa, professor. Espero que esteja de forma satisfatória. Aqui tem algumas referências que eu utilizei. E é isso, professor. Tomara que eu consiga fazer o upload lá no YouTube com essa internet boa aqui da plataforma. Mas de qualquer forma agradeço aí pela sua disposição em ajudar, né? Em abrir esse prazo aí para eu poder entregar, mesmo estando longe aí, esse seminário. E até a próxima, professor.